Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso grande Deus esteja em você, com você e com toda a tua família. Deus é contigo. Estou muito agradecido a todos vocês que têm deixado o like no canal, todos aqueles que já se inscreveram. Louvado seja Deus pela sua inscrição e louvado seja Deus por todos aqueles que têm compartilhado com seus amigos essa mensagem. Amados, faz o compromisso de compartilhar essa mensagem com pelo menos 5 pessoas. Compartilhar com teus amigos, familiares, nas tuas redes sociais. Vai ajudar muito o nosso canal. Não no sentido monetário, eu já disse que esse canal não é monetizado. Mas no sentido de a gente promover os vídeos dentro do YouTube. Para que dentro da linhagem de conteúdos religiosos, esses vídeos apareçam na rede social do YouTube. O YouTube fica analisando as visualizações, os compartilhamentos, para ver se o conteúdo é relevante, e então ele ele joga na rede social geral do YouTube, para que outras pessoas tenham acesso a esses vídeos. Então é você compartilhar, é você ver o vídeo até o final e deixar o like. São coisas que promovem o vídeo dentro do YouTube. E para o crescimento do canal é a inscrição. Então você e eu podemos aí ter a alegria do Espírito Santo de ver o nosso canal crescendo, para que mais pessoas aprendam do Espírito Santo. Aprendam que esse Deus maravilhoso deixou o céu para vir ficar perto de você. Não para castigar você, não para punir você, não para ficar vigiando teus erros. E eu tenho dito muito no meu canal aqui que a última coisa que Deus está interessado é nos teus erros. O que Deus quer fazer com você é o que Ele fez na vida do apóstolo Pedro. Pedro chegou perto de Jesus Cristo, ele estava nu. E aí ele disse: Jesus Cristo, afaste-se de mim porque eu sou um pecador. E Jesus Cristo, mesmo percebendo que Pedro era um homem instável, inconstante, tímido, que muitas vezes era um Maria vai com as outras, impetuoso, arrogante, Jesus Cristo escolheu Pedro para ser seu discípulo e disse a ele: eu quero moldar você para fazer de você um pescador de homens. Leia Lucas capítulo 4, você vai encontrar essa história lá. O encontro de Pedro com Jesus Cristo. Pedro estava nu. A expressão nu eu já expliquei aqui no meu canal, não é? Ele estava destituído de justiça, de bondade, estava destituído de tudo. Adão e Eva estavam nus, mas eles estavam vestidos de folha de figueira, né? Na verdade, eles estavam destituídos da glória de Deus, da bondade, do amor, da mansidão, do domínio próprio. Pedro estava cheio de arrogância, de orgulho próprio, de vaidade, inconstante, impetuoso. Vai negar Jesus Cristo 3 vezes. Jesus Cristo sabia, mas ele escolheu Pedro a si mesmo. E Pedro se tornou o grande arauto do Evangelho e morreu crucificado de cabeça para baixo, como testemunho de uma vida que é transformada pelo Espírito Santo. De uma vida que é arraigada, cheia do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. E esse canal tem esse objetivo: nos levar a conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer o Espírito Santo, para que a gente tenha de fato um relacionamento vivo, eficiente, eficaz com o nosso Deus, na nossa comunhão diária. E aí a gente vai sendo santificado, transformado à imagem e semelhança de Deus, para crescermos nele e sermos mais semelhantes a ele. Deus é contigo, louve a Deus.
do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, se existe 2 altares em meu coração, eu quero hoje, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, com a atuação plena do Espírito Santo, apagar o altar do pecado, para acender o altar do Espírito Santo, o altar da santificação, da purificação, da entrega, da dedicação ao Senhor, para oferecer a Ti, Pai, um sacrifício vivo, santo e que agrade ao Senhor em todas as minhas meditações e na minha comunhão diária contigo. Ajuda-me, Senhor, a sempre ter tempo para o Senhor e ter um templo para o Senhor, que o meu corpo seja de fato e de verdade a morada do Espírito Santo, a morada do nosso Deus. Pai querido, afasta de nós as nossas transgressões, Senhor. Apaga os nossos pecados e purifica-nos de toda iniquidade. Dá-nos de fato, Senhor, um novo coração. Faz essa cirurgia agora em nós, meu Pai.
para que hoje e de hoje em diante sejamos inteiramente do Senhor. Josué fez uma pergunta importante ao povo: a quem vocês vão servir? E ele escolheu dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Pai, ajuda-nos hoje a escolher sermos servos obedientes à Tua palavra, servos que amam e praticam os Teus mandamentos, servos que amam a Jesus Cristo a ponto de ser capaz de dar a vida por Ele, deixar tudo por Ele, viver por Ele ou até morrer por Ele. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, e que o Espírito Santo faça hoje um milagre na vida de cada um de nós. Temos defeitos de caráter, defeitos de personalidade, temos problemas emocionais, socioemocionais, temos problemas espirituais, meu Deus. Então faz um milagre, cura a gente, meu Deus, por dentro e por fora. Transforma-nos para sermos Teus agora, meu Deus. E atua plenamente em nós, para a nossa purificação. E fala conosco. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Então que a Tua palavra fale conosco poderosamente agora, para a transformação da nossa vida, para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz agora, Pai. Nós adoramos, nós agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, ontem nós vimos a questão da morada. E essa questão é tão séria que Paulo, ele continua o assunto no capítulo 8. A gente vai ler aí os versículos 8 e 9 e o 10. Paulo continua o assunto da questão da morada. Quem mora em teu coração? E ele faz uma colocação tremenda aí, uma colocação que realmente choca a todos nós. Leia comigo, Romanos 8, versos 8 a 10. Ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, nós vimos ontem que aqueles que habitam o pecado em seu coração, aqueles que dão morada ao pecado em seu coração, não podem agradar a Deus. Ou seja, ele vive para si mesmo, ele vive para agradar a si mesmo, ele vive para encher seu coração de si mesmo. Então Deus não tem espaço, não tem lugar nesse coração. O altar de Deus vai continuar apagado aí. E como as virgens nécias, em algum momento, suas lâmpadas que estão apagando, elas não serão mais acesas, porque não haverá mais oportunidade. O Espírito Santo vai se retirar dessa pessoa. As virgens nécias é um exemplo de cristãos negligentes, procrastinadores, que vivem uma religião de fachada, de hipocrisia religiosa. E no final, elas se viram sem o Espírito Santo. Elas perderam, elas apagaram o Espírito Santo da sua vida, porque viveram para agradar a carne, para a satisfação pessoal. E aí no versículo 9, Paulo, então, ele completa o assunto dizendo: olha, vocês, porém, não estão na carne, graças a Deus. É uma afirmação poderosa. Paulo dizer que eu e você não está na carne. E por que ele vai dizer que a gente está na carne? Ele diz assim: olha, vocês de fato não estão na carne, mas no Espírito Santo. Isso é uma afirmação. Até aqui a gente poderia dizer: oh, aleluia, glória a Deus. Ainda bem que Paulo falou uma coisa boa para mim hoje. Não estou na carne, eu estou no Espírito. Aí Paulo coloca uma conjunção aqui, rapaz. Olha que conjunção terrível. Por que Paulo foi colocar essa conjunção aqui? Se, de fato, e esse se aqui é uma conjunção condicional, e essa expressão aqui, de fato, é pior ainda. Se for uma verdade absoluta, se for uma realidade prática, que o Espírito Santo habita em você.
se de fato o Espírito Santo habita em você. Primeiro ele afirma que a gente não está na carne, mas depois ele diz, se o Espírito Santo está em você, e essa expressão de fato aqui é pior ainda. Porque Paulo, ele faz um questionamento aqui, colocando que os cristãos de Roma precisavam ter certeza de quem estava habitando plenamente, de fato, de verdade, em seu coração. No capítulo anterior a gente viu que ele, Paulo, por causa do amor ao pecado, por causa da escravidão ao pecado, ele deu morada ao pecado em seu coração. E eu disse na mensagem anterior que no nosso coração tem 2 altares. O altar do Espírito Santo, o altar da vida eterna, o altar da santificação, o altar da purificação, o altar da transformação e da mudança para a vida eterna. A gente viu em Coríntios capítulo 6, né, versos 18 e 19, onde Paulo diz que a gente está sendo santificados para a vida eterna. E agora ele coloca aqui, irmãos, eu quero saber de vocês uma coisa. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Obediência, submissão, entrega, dedicação, consagração, santificação. Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. E a santificação no Espírito Santo. E aí, Paulo vai trabalhar essa questão dizendo que nós não estamos na carne, se, de fato, verdadeiramente, o Espírito Santo habitar em meu coração. Se alguém, olha que coisa tremenda aqui. Esse se aparece mais uma vez. Se você não tem o Espírito Santo, e essa expressão tem aqui é no presente, ou seja, se você não mantém o Espírito Santo na tua vida, se você não mantém o altar do Espírito Santo aceso, você não pertence a Deus, não pertence a Jesus Cristo. Essa expressão é terrível, por quê? Porque eu só tenho 2 opções na minha vida. E que opções são essas? Pertencer ou não pertencer. Ou eu pertenço a Deus e mantenho a minha vida salva, ou eu não pertenço a Deus. O grande perigo, e eu volto aqui à questão das virgens, é justamente essa questão. Eu posso continuar vivendo uma vida cristã nominal. Tranquilo, eu tenho uma religião, né? Eu tenho uma igreja. Eu tenho uma rotina espiritual. Se a gente voltar na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, a gente vai perceber justamente isso. Observe. Eu vou ler o começo aqui e o final da parábola. Observe. Versículo 1 e 2 diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, levantaram-se e saíram ao encontro do noivo. Quantas saíram ao encontro do noivo? As 10. Versículo 5. Mas tardando o noivo, todas as 10 adormeceram. Elas
eram 10, todas com lâmpadas acesas. A diferença estava aí no versículo 2 e 3, que as virgens nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não desenvolveram um relacionamento a ponto de produzir azeite reserva, de ter azeite reserva para uma emergência, para as provas, para os períodos de angústia e de sofrimento. Elas não desenvolveram um relacionamento. Agora, como é que você pode conhecer alguém se você não se relaciona com ele, com ela? Não é? Digamos que você quer se casar com uma moça ou com um rapaz. Primeiro você tem que conhecer. E para você conhecer, você tem que tirar tempo para estar com essa pessoa. Você tem que travar diálogo, desenvolver a comunicação, resolver atritos, harmonizar as diferenças. E aí o seu relacionamento vai crescendo. Quando você vai desenvolvendo esse relacionamento, às vezes você tem uma opinião, a pessoa tem outra, e aí vocês vão harmonizando essas diferenças para que o amor seja a parte principal e se desenvolva entre vocês. Então o amor vai se desenvolvendo pelos atritos, pelas dificuldades. Provérbios capítulo 22, se eu não estou enganado, Salomão fala que a faca ela se torna afiada pelo atrito com a pedra ou com o esmerilho. Então o relacionamento é necessário. E nós encontramos na história das 10 virgens que as 10 estavam na igreja. As 10 se levantaram para encontrar o noivo. As 10 acreditaram na promessa da vinda do noivo. As 10 se vestiram para o noivo. E saíram ao encontro do noivo. E as 10 dormiram pela tardança do noivo. E aí, no versículo 6, diz que à meia-noite elas ouviram o arauto proclamando a chegada do noivo. Elas não viram o noivo, elas ouviram a voz. Pela meia-noite ouviu-se um grito. Na noite, um grito. Quem está gritando? Não é Jesus Cristo. Quem está gritando não é o noivo. Quem está gritando é o arauto. É o mensageiro. Deus tem uma mensagem importantíssima nesses dias finais. E Deus tem o seu mensageiro. Deus tem sua igreja visível para proclamar o evangelho a todas as pessoas. E aí, a ordem do mensageiro era: saiam ao encontro do noivo. E agora elas precisavam de duas coisas. Primeiro, elas precisavam de azeite para manter suas lâmpadas acesas. E segundo, elas precisavam saber quem era o noivo. Lembra que Jesus Cristo disse em João capítulo 10 que o ladrão só vem matar, roubar e destruir? Mateus capítulo 24, ele diz que muitos se levantarão dizendo ser o próprio Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, muitos se levantarão na igreja de Jesus Cristo fazendo-se parecer com o próprio Cristo. Então elas precisavam do conhecimento do noivo. Mas elas não conheciam o noivo. Observe no versículo 10. Veja se elas conheciam o noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e entraram as que estavam apercebidas com as lâmpadas acesas. Elas não estavam com suas lâmpadas acesas. Suas lâmpadas podia até estar acesa, mas a luz era tão fosca, tão pequena, que elas não conseguiam enxergar o noivo. E faltava o conhecimento do noivo. Veja o verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí o verso 12, Jesus Cristo diz para ela, o noivo diz para ela: eu nunca conheci vocês.
Mateus capítulo 7, verso 23, tem essa mesma expressão. Eu não conheço você. Então, Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, Paulo está dizendo, se você vive na carne, você não agrada a Deus. Mas ele quer ter certeza que você tem o Espírito Santo. A preocupação de Paulo, a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus Cristo não é saber o passado teu, o que você fez de errado. O que ele quer saber é se hoje você está disposto a abrir o coração para ser plena a habitação de Deus. Se, essa expressão se, é você quer ou você não quer. Você deixa ou você não deixa Deus transformar a tua vida. O Espírito Santo quer habitar em nós. O Espírito Santo não quer se retirar de nós. O Espírito Santo quer transformar a nossa vida. O Espírito Santo quer fazer um milagre pleno no meu coração, no teu coração. O Espírito Santo quer fazer a diferença na nossa vida. Mas é se você quiser. É se você deixar. E Paulo aqui diz assim, se é uma realidade. Se de fato o Espírito Santo habita em você. Agora leia comigo o verso 10. Ele diz assim no verso 10. Olha. Verso 10 ele diz assim, se porém Jesus Cristo está em você, o corpo na verdade está morto. Por causa do pecado. Mas o Espírito, né? A sua vida espiritual, seus sentimentos, seus desejos, sua vontade, seu poder de escolha. Isso é Espírito. Sentimentos, desejos, vontades, poder de escolhas, livre-arbítrio. É vida. Ou seja, agora minhas escolhas, minhas vontades, meus desejos, meus sentimentos produzem em mim vida eterna. Desenvolve em mim a plena certeza da vida eterna. Isso é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Você não tem mais culpa, você não tem mais medo, você não tem mais receios, você não tem mais nada a não ser Jesus Cristo habitando em você. Então agora você tem certeza de que tudo que você faz está levando você para o céu. Está levando você para a vida eterna. Isso é o que Paulo quis dizer em Filipenses capítulo 2, quando ele diz, desenvolvei a vossa salvação. É isso que ele quis dizer quando ele disse para Timóteo capítulo 6, tome posse da vida eterna. Isso é tomar posse da vida eterna. Isso é viver no Espírito Santo. É você matar os desejos, os sentimentos, as vontades da carne, as concupiscências da carne. Leia comigo 1 João capítulo 2, versículo 15. Veja o que João diz para a gente. 2,15 diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não se desenvolve nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece salvo para sempre. Permanece em Deus eternamente. Faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, você vive eternamente. Romanos capítulo 8, versículo 10. É o segredo para você ser um vencedor. Lembra da mensagem de ontem, não é? O segredo para ser um vencedor. E para nunca perder o Espírito Santo. Mas para desenvolver a fé, a esperança e a vida eterna em teu coração. Porque eu agora não vou mais
alimentar os meus desejos, as minhas vontades, meus sentimentos. E eu vou sempre escolher a Jesus Cristo. Eu vou sempre escolher a vida eterna. A vida eterna passa a ser a minha prioridade. Passa a ser a minha primeira necessidade. E nesse contexto, eu vou desenvolver a minha salvação no relacionamento diário com Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para o seu coração? Talvez a mensagem de ontem você precise assistir de novo. Porque alguém quer roubar teu coração. Alguém quer possuir teu coração. E para isso, ele vai arrombar a porta. Ele vai enganar você. Agora Jesus Cristo foi para o Calvário. E no Calvário, João capítulo 13, Jesus Cristo disse: quando eu subir à cruz, quando eu me pendurar na cruz, quando minhas mãos forem cravadas na cruz, quando meus pés forem cravados na cruz, quando meu sangue for derramado na cruz, eu atrairei você para mim. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Com amor eterno eu amei você, e com bondade eu atraio você para mim. Como é que Deus mostra o seu amor? Como é que Deus mostra a sua bondade? Matando Jesus Cristo para salvar a mim e a você. É em Jesus Cristo que nós temos a salvação e a vida eterna. Ora, se o Espírito Santo habita em você, se ele tem dia a dia modificado esses sentimentos, modificado esses desejos, modificado essas vontades, modificado essas escolhas, aí ele é habitado. Você escolheu Deus como sua morada. Eu vou encerrar esse texto, essa mensagem, com o Salmo 91. Eu já disse para vocês aqui nesse canal que muita gente não sabe o poder da mensagem do Salmo 91. E não tem nada a ver com expulsão de demônios. Muita gente abre o Salmo 91 como um amuleto de expulsar demônio. Tem nada a ver. Mas absolutamente nada a ver. O Salmo 91 tem que ver com uma guerra. Tem que ver com uma escolha. Tem que ver com uma decisão de pertencer. E observe, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Opa, a palavra habitar de novo aqui, né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz: se de fato o Espírito Santo habita em você, mora em você, aí você, nenhuma condenação há para você, porque os seus sentimentos, seus desejos, suas escolhas, suas vontades vão sendo moldadas, transformadas pelo Espírito Santo. Agora você escolheu habitar no Altíssimo, diz o versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, ao Deus do céu: tu és a minha morada, tu és o meu abrigo, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. E como é que eu tenho certeza disso, Renivaldo? Leia comigo o verso 14. Diz assim, olha: porque a mim se apegou com amor. Primeiro eu amo a Deus, né? E aí eu vou obedecer os seus mandamentos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Qual era o problema das virgens nécias? Elas conheciam a Deus? Elas tinham um relacionamento com Deus? Não. Esse foi o problema das virgens nécias. Elas não conheciam a Deus. Por isso elas não se relacionaram com Deus. E quando elas precisaram entrar para as bodas do noivo, o noivo disse para ela: eu não conheço vocês. O Salmo 91
diz que eu escolhi Deus como a minha casa, como a minha morada. Então agora o Espírito Santo vem habitar plenamente, realmente, de fato, de verdade em meu coração. E aí ele vai modificar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades e as minhas escolhas. E agora eu posso clamar como Paulo em Coríntios, capítulo 10, verso 31, onde ele diz, né, que tudo o que eu fizer, tudo o que eu vou fazer agora, habitando o Espírito Santo em mim, se de fato o Espírito Santo habita em mim, eu morro para o eu morro para o mundo, eu morro para as escolhas erradas, eu morro para as vontades das concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida, da vaidade, do orgulho, da presunção, do pecado acariciado. Eu morro para essas coisas, para que o Espírito Santo viva plenamente em mim, para que o Espírito Santo seja de fato e de verdade hóspede permanente em mim. E quando ele habita em mim, eu vou sendo transformado de glória em glória, até me tornar semelhante a Deus, no caráter, na personalidade e nas ações. E aí eu me tornando semelhante a Deus, no caráter, na personalidade e nas ações, eu agora estou pronto para Deus descer do céu e me glorificar. Porque eu serei glorificado no final. Eu serei exaltado diante do universo de que Jesus Cristo morreu por meus pecados e valeu a pena ele ter morrido. Não foi em vão que Jesus Cristo morreu. Paulo, em Hebreus capítulo 6, versículo 6, ele diz que muita gente está crucificando de novo a Jesus Cristo, tornando o sacrifício de Jesus Cristo inútil, vão. Então, o Espírito Santo habitando em mim, habitando em você, vai fazer com que a gente seja de fato uma nova pessoa em Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. E que hoje você escolha não ser uma incógnita, uma conjunção condicional, mas que de fato e de verdade o Espírito Santo habite em mim e em você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não está interessado no meu passado, assim como o Senhor não esteve interessado no passado de Pedro, mas fez de Pedro um arauto, um baluarte do Evangelho, quando ele se converteu, quando o Espírito Santo entrou na sua vida. Ele, de fato, apresentou a Jesus Cristo em seu caráter, na sua personalidade e em todas as suas ações. Assim também queremos nós, ó Deus, refletir o caráter de Jesus Cristo em nós. Abençoa-nos, cura-nos e salva-nos. Nós oramos agradecidos no poder do Espírito Santo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.